quem já está no mercado sabe olhar com uma visão diferente. Você já esteve nos dois lados, sell side, buy side. Você implanta um chipzinho, né, diferente ali para olhar os balanços, os dados, as informações qualitativas. Onde que está a grande oportunidade no Brasil? Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Sou Luiz Felipe Vieira, juntamente com uma convidada especial, mas antes eu queria falar que esse episódio é o oferecimento do Retorno Prime. Para quem ainda não experimentou a nova ferramenta, temos lá todas as opções de simulações de carteira, tá entrando um novo consolidador, olha eu prometendo coisa e nem entrou ainda, mas fica aqui o benefício futuro aí para você que está entrando agora no Prime, e principalmente a comparação por janelas móveis. Essa é uma tendência para você ter a melhor estrutura de verificação de risco para os seus ativos, vale a pena, então acesse lá, Retorno Prime, através do site maisretorno.com, e você vai ter 7 dias gratuitos ali para experimentar a ferramenta. Então vamos lá, eu tô aqui com a Elo Cruz, ela que é formada em Engenharia Química pela Poli, analista CFA, uma das primeiras ali, né, nos primórdios, né? Vai parecer que eu sou muito velha. Não, mas também não faz tanto tempo que o CFA tá ali, né, no Brasil. Então trabalhou como analista de investimento sell-side na Fator. Depois disso foi buy-side, JP Morgan, Itaú, Guepardo. Em 2014 criou o clube de investimentos da Stoxus, que se transformou depois no Stoxus FIA em 2021, né? 2021, que bacana. Elo, que é mãe de 3 filhos, gestora de ações, trabalha no universo que tem muita volatilidade. A gente quer entender um pouquinho como funciona essa dinâmica da tua vida aí, Elo. Como que você faz para equilibrar tudo isso aí? Dizem que vó é vida, né? Agora isso me interessa muito saber. Como que você entrou nesse meio? Como que você entrou nesse ramo? Como que você gerencia tudo isso hoje em dia? Eu quero entender um pouquinho mais. E você, que está à frente aí, uma das vozes no Twitter, muito reconhecida, então eu quero abordar tudo isso aqui. Como você gerencia tudo? Antes disso, eu queria agradecer vocês. Acho que o trabalho de vocês é fantástico. É o site que todo mundo olha para ver os retornos dos fundos. E a história, ela começa, reza a lenda, quando eu nasci, né? Meu pai trabalhava no Hospital da Aeronáutica, ele era médico, e aí tinha um hábito dos médicos se juntarem para assistir o parto dos colegas no final do dia, e o assunto era Bolsa de Valores, lá em 82, quando eu nasci. E no final, assim, eu sempre gostei de dinheiro. Eu lembro que meu pai era médico e ele chegava em casa com um monte de cheque, assim, eu falava... E eu comecei a trabalhar, eu me formei em Engenharia Química, eu achava que eu ia trabalhar num laboratório cheio de tubo de ensaio, mas eu acabei indo trabalhar em consultoria de estratégia. Eu me apaixonei por esse mundo de entender as empresas e como que elas ganham dinheiro e como elas tomam decisão. Só que quando chegou meu primeiro bônus, eu tive que investir. E quando eu fui investir meu primeiro bônus, eu me apaixonei por aquilo. Então, eu trabalhava, era uma época que eu estava trabalhando bastante, então eu trabalhava tipo das 8h30 até umas 11 da noite. Aí eu chegava em casa e ainda passava mais 1h30 estudando. E aí eu, obviamente, né, eu entro num hiperfoco e ali eu só penso nisso, e aí eu começo a conversar com meus colegas de trabalho e falaram: Lô, o ano é 2007, o mercado financeiro tá bombando, você tá apaixonada por isso e paga mais do que aqui, tipo, vai embora. Boa, né? Vai lá. E aí foi isso, eu lembro que entre a minha decisão e escrever o currículo e o meu pedido de demissão foi 1 semana. E aí eu me apaixonei por investimento, eu comecei como sell-side, mas eu gosto de estudar e de fazer conta, não gosto tanto de escrever. Então eu comecei a trabalhar, e aí desde então eu trabalho. Eu só parei quando eu tive filho, que acho que foi assim uma grande bênção ter podido parar para cuidar das crianças, e aí eu acabei voltando via redes sociais, e aí a história da conta do Twitter. Me pediram para dar curso, eu dei curso, e aí nesse meio tempo eu ia contando o que ia acontecendo com o meu fundo, os papéis, eu ia explicando. E me pediram para colocar, para abrir o meu fundo para outras pessoas. Assim, meu fundo nem é um fundo assim, nossa, um fundo super comercial, porque conceitualmente é a minha carteira, onde está todo o meu dinheiro de ações, e quem quiser que coloque o dinheiro lá. Então,
acho que a história do fundo é um pouco isso, né? Quando eu parei, eu sempre fiz isso que eu faço. A gente pode conversar mais um pouquinho sobre small caps e grandes assimetrias, mas quando eu parei para ter filho, eu coloquei tudo na carteira. Então, a idade do fundo é a idade do meu filho mais velho. Que legal. Porque eu só pude fazer isso quando eu passei a ter 3 cotistas. Porque para ter um clube de investimentos precisa de 3 cotistas. Ou pelo menos precisava na época. E aí o que aconteceu foi isso. E aí então eu virei e falei assim, não, eu quero gerir o meu dinheiro e eu vou fazendo isso enquanto eu vou curtindo a maternidade. E eu não achei que a maternidade fosse ser tão gostoso e tão importante para mim. Então hoje eu falo assim, eu prefiro ser mãe. Então quando você procura na minha rede social, eu sou primeiro mãe e depois todo o resto. Que legal, que legal. E você começou ali em 2014 com o clube, então nesse momento é que você falou, eu vou cuidar do meu recurso, quero montar um portfólio, gosto muito desse mercado, mas não quero mais também trabalhar para os outros, vou cuidar do meu recurso. E a partir daí começou a escalada para se transformar no fundo de investimento depois. Não era para transformar num fundo de investimentos, era para cuidar do meu recurso. O fundo de investimentos foi quase sem querer, assim. Tanto que a história que eu fico no que era Orama, né? E agora ficou independente. Mas justamente porque lá eles cuidam de eu detesto burocracia, não nasci para isso. Então eles cuidam de toda a parte burocrática e eu posso focar 100% do meu tempo na análise, em entender, em conhecer a empresa, conversar com as pessoas, etc. Que legal. E agora, indo para o tema mercado, o pessoal pergunta muito pra gente, né? Qual que é o melhor momento? Qual que é... Não é. A ideia de é intuitivo, é contraintuitivo, acessar, não acessar, né? Todo mundo, você olha pro retrovisor, você tem resposta para tudo, né? Mas quando você está vivendo o momento, é muito difícil estar na pele de um gestor, ainda mais gestor de ações, num país como o Brasil. Como que você está enxergando esse momento no Brasil? Com tantos altos e baixos de expectativas, as expectativas mudando rapidamente. Tá certo que a gente tem um vínculo direto à taxa de juro americana, outras variáveis importantes, mas Brasil nunca foi para amador, né? Como que você pilota esse momento das expectativas? Dado que você também abriu seu fundo para outros cotistas, de alguma forma você acaba tendo que trazer, né, as informações para esses cotistas. Como que você pilota nesse período aí de instabilidade, de volatilidade? Acho que a ideia eu faço o que eu sempre fiz. Então, cada gestor sabe ganhar dinheiro de um jeito. Tem gestor que ganha dinheiro toda semana, todo mês. Tem gestor, para quem acompanha as redes sociais, vê o fundo da Armor lá. O Alfredão ganha dinheiro todo mês. Mês passado ele não ganhou. Eu falei, nossa, ele teve um mês que ele não ganhou dinheiro. Mas assim, e tem gestor que vai ter ano muito bom, ano muito ruim, e aí depende um pouco do estilo e do horizonte de investimento. E eu lembro que todo mundo me falou assim, o mais importante do que escolher os ativos é escolher o seu passivo. E, por isso meu fundo tem um prazo de resgate enorme, porque eu virei e falei assim, olha, não ponha comigo um dinheiro que você não tenha pelo menos uns 10 anos para deixar. Porque assim, eu vou ter épocas que eu vou perder dinheiro e eu vou ter épocas que eu vou ganhar dinheiro. Porque o que eu faço, né? Eu busco grandes assimetrias. Então, antes disso, você tem que pensar o seguinte, o que faz uma ação subir? No curto prazo, qualquer coisa, e aí, assim, tem gente que é muito melhor do que eu nesse qualquer coisa aleatório, que são os traders. Então, um cara que é de trading, ele tem chance, o cara bom, muita gente perde dinheiro com trading, mas um cara bom ganha muito dinheiro, ganha muito mais dinheiro do que um investidor de longo prazo. A gente perdeu semana retrasada o Gene Simons, assim, o cara ganha muito dinheiro tradando, para ele tanto faz se a empresa fazia isso ou aquilo. Mas assim, então o que eu olho e no meu estilo de investimentos, o que eu procuro? Eu procuro grandes assimetrias, empresas em que eu tenha muito mais para ganhar do que eu tenho para perder. E você pode buscar assimetrias médias, assimetrias grandes, e cada um vai olhar de um jeito. Eu sempre gosto de pensar da história do IRB, né? Então, IRB era uma ação muito bem precificada, e ela estava lá nos seus R$40, e quem fazia a conta e gostava muito achava que valia 45, e de repente o papel foi abaixo de R$1. Mas você tem outros papéis, assim, por exemplo, a Vivara, que é uma empresa fantástica, entrega resultados excelentes, mas ela acabou de cair, acho que uns 40%, simplesmente porque o controlador deu uma opinião de para onde ele acha que a empresa ia e o mercado não gostou porque o mercado não queria aquilo. Então, assim, quando eu olho, o que eu estou procurando? Estou procurando grandes assimetrias, empresas que
E as grandes assimetrias nunca vão estar naquela empresa que é um reloginho. Então, assim, até pode ser uma empresa que tem um potencial de ser um reloginho, mas que hoje ainda não é por algum motivo, ou porque foi reloginho durante muito tempo, mas teve um resultado muito ruim. A previsibilidade acaba tirando um pouco essa capacidade de assimetria? Você acha? Tira, porque no final das contas, assim, a imprevisibilidade, quanto maior o risco, maior o payoff, né? Então, não necessariamente risco, porque eu gosto de pensar risco como perda permanente de capital, mas quanto maior a quantidade de incertezas que você tem, maior a simetria. E isso vai acontecer sempre, porque o payoff acaba sendo maior, porque você tem uma chance real de valer zero. Um dos papéis que eu ganhei mais dinheiro na minha vida foi Nepar, porque deu 20 vezes para mim em 3 anos, mas na verdade o prazo que importa disso foi 6 meses. Então eu carreguei por 3 anos para ganhar 20 vezes em 6 meses. Alguém que comprou ali um pouquinho antes foi melhor do que eu. Mas assim, de qualquer maneira, 20 vezes em 3 anos, aí continuamos. Não é ruim, não é ruim. Mas por exemplo, a Unipar deu 20 vezes em 1 ano e meio sem ter caído, porque eu comprei, depois que eu comprei, ela nunca mais voltou para o mesmo preço. Então, assim, isso vai acontecer, mas você precisa ter ali alguma contingência. Então, o final da história assim, o Brasil é um país que, infelizmente, tem muito pouca chance de dar certo e dar certo de verdade. E se alguém acreditou pouco tempo atrás que ia dar certo, assim, já hoje tem convicção que não. Costumam falar que é o país nota 5, nota 6. Passa de ano raspando. Mas ele não é o 5, 6 consistente, Sim. Entendeu? Ele tem 10 aqui, 0 ali, e aí na média... Repete ali, passa de ano ali. Aí passa fazendo recuperação. Aí, às vezes, é passado por alguém, né? O professor vira e fala assim, eu não quero ser aluno de novo no meu ano, deixa eu dar um pouco de nota. Mas, assim, se você for olhar, acaba tendo muita oportunidade. E aqui você tem muita, muita oportunidade, porque a competição ela é mais fácil, né? Então, eu não estou falando enquanto nós gestores, assim, tipo, os gestores estão, em sua grande maioria, gestores de ações estão todos sofrendo, no fundo está sofrendo. Mas se você for olhar em termos de retorno, para as empresas é muito bom. Então, você vê, inclusive, nos últimos anos, várias empresas brasileiras que se tornaram internacionais e que estão fazendo bonito lá fora. Porque o empreendedor brasileiro tem que saber lidar com inflação, tem que saber lidar com risco, tem que saber lidar com governo, tem que saber lidar com... Tributação impressionante. Não, e não é só isso, né? A gente está vendo agora esse evento de enchente no Rio Grande do Sul e aí você está vendo o setor privado indo e cuidando. Então, quando você fala com as empresas do Rio Grande do Sul, eles sempre falam assim, a gente está assim, assado, nossos funcionários estão todos bem, mas a gente teve algumas perdas na família, a gente está suportando. Então, o empresário brasileiro sempre teve que lidar com esse tipo de adversidade. Então, quando você olha, você tem excelentes empresas. E outra coisa, como a nossa bolsa é pequena, tirando uma ou outra empresa que são fruto de sorte por estarem lá, são empresas muito bem qualificadas. Então, no final das contas, quando você olha, você vai navegar um macro sempre difícil, uma taxa de juros sempre mais alta, só que as empresas põem na conta. E no final das contas, e agora que você vai responder sua pergunta, a gente vai ganhar dinheiro à medida que a gente olhe e fale, não, tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ter um retorno acima do meu custo de capital. Então, o que vai dar dinheiro tanto para o acionista controlador quanto para o mercado de capitais, o acionista minoritário, empresas que têm um retorno acima do custo de capital. Só que como a competição no Brasil é ruim, é difícil, então, para uma empresa global, às vezes é muito melhor ir para uma Índia do que vir para o Brasil, ir para o México do que vir para o Brasil. Então, a competição aqui ela acaba sendo mais fraca. Então, no final das contas, boas empresas têm chance de ter um retorno muito alto. O que acontece é que as boas empresas elas têm muita oportunidade de crescimento e a avaliação do retorno de uma empresa numa fase de crescimento mais acelerada, por exemplo, é mais difícil. Então e aí você vai vendo, por exemplo, a Renner ela era controlada pela JCPenney e o cara não conseguiu executar. Aí chegou o Galó e falou assim, não, isso aqui sou eu que brinco. Você vê em drogaria, por exemplo, que os gringos vieram e nenhum deles conseguiu efetivamente fazer um bom serviço no mercado de farmácias. São grupos locais.
No mercado financeiro a gente também viveu um pouco disso, né? Os gringos tentando entrar aqui no mercado. Mas os gringos que tentaram entrar aqui também, eles têm problemas em outros lugares, tá? Então, por exemplo, a gente teve mais recentemente o Credit Suisse, mas o problema deles foi lá. Então, mas assim, mas também no mercado financeiro. E é tão complexa a estrutura que agora a gente está tendo a exportação dos nossos bancos, né? E eu acho que o Nubank, ele desenha muito bem isso pra gente e realmente é impressionante, é uma pena que eu não peguei esse. Eu tenho uma dificuldade de comprar ação mais cara. Mas no final da história, então, a discussão vai ser o quê? O retorno é acima do custo de capital, esse cara vai ganhar dinheiro. Aí você tem que virar e olhar e falar assim, esse cara, ele executa bem o que ele executa? Ele é bom? O cliente prefere ele? Você tem mais chances de ganhar dinheiro. E ainda você olha e fala assim, a competição, como é que funciona? E eu acho que cada gestor tem o seu perfil e tem o que ele gosta de olhar e como ele sabe ganhar dinheiro. E isso é uma coisa legal, né? Porque a gente às vezes olha e fala assim, gestor de small caps. Mas dentro do gestor de small caps tem uma quantidade gigante de variáveis. Então tem o cara que é só do value investing, tem o cara que faz crescimento, tem o cara que olha empresa de dividendo. E aí você vai olhar e você vira e fala assim, eu gosto de olhar a estratégia. Então, se eu pego um cara que eu acho que tem uma estratégia errada, o negócio dele fica mais complexo. Então, aí você, por exemplo, pega um outro lado, que é o Fernando Simões, que para mim, assim, eu acho que ele é o melhor empresário que a gente tem no Brasil. O cara fez uma empresa sair de 1 bilhão para 40 de receita em 14 anos e, assim, gerando valor. Então, esse tempo todo, aí a pessoa fala assim, minha posição foi comprada, o grosso dela é R$1. Então, o papel apanhou, tá 5, né? Então, de 2018 para cá, ganha 5, não, 6, mas não é ruim. Mas assim, então você olha e ele, tipo, trabalhava muito mais alavancado, mas ele fez um império. E se você for ver, ele colocou, mas a Movida chamou capital, a JSL chamou, a Vamos chamou, mas a Simpar mesmo, que é onde ele tá, não chamou. Então, ele botou dinheiro dos outros para ter uma empresa muito maior. Então, assim, no final das contas, os bons empresários vão ganhar muito dinheiro, né? Os grandes grupos, eles vão ganhar muito dinheiro. Conseguem navegar bem por esse caminho meio tortuoso que é o mercado brasileiro. Mas eu queria entrar nesse tema de assimetria. Eu gosto muito e queria muito aprender com você, entendendo tua visão, essa questão de assimetria. É muito difícil você chegar num preço, numa precificação, com ativos que são pouco olhados, né? São pouco vistos, se a gente vai para o universo de small caps. Os ativos mais líquidos, muita gente olhando, acaba sendo, né? Talvez o preço esteja melhor, né? Acertado ali. Só que eu vejo que no Brasil existe um consumo massivo, não de informação primária, mas informação secundária, terciária. Então, você vê que são poucos que vão direto na fonte e estrutura aquele... Opa, deixa eu olhar o quantitativo e o qualitativo aqui, mas muita gente bebendo na fonte daqueles que vão e fazem esse trabalho. Isso não acaba trazendo também uma simetria na forma como você analisa esses dados? Traz um complicador, né? Que, assim, então o tempo do fundamento virar preço, ele aumenta com isso, porque, assim, existe muito material de qualidade muito duvidosa, tá? Então, assim, eu sempre falo, né, que a pessoa pergunta, por que você não tá na outra rede social? Eu falei assim, porque eu acho muito complexo, assim, quando eu passo por coisas lá, eu olho e falo, tá tudo errado. Às vezes eu prefiro ficar de fora, assim. Eu até dou curso, né, de análise fundamentalista, mas aí veio um monte de gente da curso, gente que estava começando a fazer e que só leu um livro. E aí você vira e fala assim, eu não quero estar junto disso, assim. É complicado. Mas, por outro lado, o que você tem também é uma dificuldade maior do brasileiro em geral, né? Acho que o jeitinho brasileiro é sempre de conseguir via um atalho. No curto prazo, isso às vezes até é bom, né? Porque se tem alguém fazendo um pump and dump e você trade em cima do pump and dump, porque eu já vi muita gente fazer isso, dá para ganhar dinheiro. Mas, assim, no longo prazo, você vai ter, sim, grandes oportunidades por causa disso, né? Então, você vê ações
Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, mas Oncoclínicas. Oncoclínica soltou um resultado muito ruim. Foi muito ruim o resultado do primeiro trimestre, mas foi muito não recorrente. Então, assim, a macro tendência é o quê? Câncer aumentando. Isso vai continuar. A segunda parte disso você tem câncer aumentando e você tem assim, o custo de ineficiência no tratamento de câncer, porque você abriu um frasco de remédio e não usou ele inteiro, por exemplo, ele é muito alto. Então, você tem uma necessidade de consolidação do mercado. E o cara é cost effective, né? Então, o cara que busca ser o melhor custo para o pagador, que é o plano de saúde. Só que num momento em que os planos de saúde estão meio ferrados e o plano de saúde, que é o maior cliente deles, teve uma troca de sistema. Então, assim, o papel caiu de, sei lá, R$10 para R$5,50 e ele tá subindo e, tipo, em 2 semanas ele já tá em 8 e uns quebrados. Então, esse tipo de exagero acontece. Por quê? Porque as pessoas não param para olhar, não, deixa eu entender o que, assim, porque aí você tem um outro lado que, assim, a empresa vira e fala, não recorrente. Aí você precisa olhar e falar assim, ok, como eu não tenho bola de cristal, o que realmente disso parece mesmo ser não recorrente? Porque é normal a empresa falar tudo que é pior, falar não recorrente. Aí você tem que olhar se bate com... Mas para quem está aqui no longo prazo, e aí você olha, você sempre presta mais atenção em quem tem cabelo branco fazendo essa mesma coisa há muito tempo. Sim, isso vai continuar acontecendo e aí que dá oportunidade. Então, assim, eu comprei um lote relevante de Oncoclínica a 6 e pouco. Aí no dia seguinte bateu 5,60. Eu olhei, falei, ok, eu comprei ontem, segura, estava caindo para 10 ou 11%, respira, tá tudo bem. Então, assim, você vai olhando, mas você vai ter essas oportunidades. Obviamente vai ter muita tranqueira. E o nosso desafio enquanto investidor, né, porque você pode ser gestor ou não, mas você continua sendo investidor, o nosso desafio é olhar e virar assim, tá bom, o que é realmente problema e o que é só ruído, e você separar sinal de ruído. Esse é o trabalho de todo dia. Perfeito. Eu tive uma conversa logo no momento da pandemia com o Henrique Breda, e ele colocou, né? Ele falou, pô, você tem uma ação lá que vale R$1, eu tô comprando a 50 centavos, se ela cair a 0,25, eu só tenho que aguentar. Se eu não conseguir aumentar. A questão é, né, como o mercado olha isso, né? Como é diferente quando a gente pilota o nosso próprio patrimônio, quando tem outros cotistas envolvidos, né? E tem tudo aqueles vieses comportamentais que quanto mais você tem a técnica, né, mais você se separa desses vieses comportamentais. Mas no investidor comum, é muito comum você ver esses movimentos quando tem esses solavancos, sai na queda, todo mundo começa a ganhar e daí entra e cai. Então, no final das contas, ter esse alinhamento de expectativa de prazo talvez seja de fato a melhor solução para se ganhar dinheiro, né? Eu acho que foi muito bom ter feito isso, assim, mas você vê que o Breda, por exemplo, ele é fantástico, ele faz muita foto no Twitter, mas o Twitter tá mais difícil mesmo. Mas assim, você vê que assim, ele falava, vai ter uma hora que o fundo vai cair forte, e vai ter, e quem tá aqui há muitos anos ganhou e perdeu várias vezes. Entendeu? Então, assim, você lembra o Barsi comprando Cielo, acho que é R$20, e o papai bateu 4. E depois recuperou. E assim, ele comprou mais. Então, no final das contas, se você for ver, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas no consolidado, tem muito dinheiro na mesa, né? Então, se você for olhar, muita empresa negociando muito abaixo de NAV. Eu recentemente desmontei uma posição em Lavi. Cara, Lavi era uma empresa assim, que você olhava e falava, tá errado. A empresa entrega, tem um produto de altíssima qualidade, ela compete nos mesmos mercados, se ela botar o mesmo preço, ela vende antes. Ela tá vendendo para cliente de renda ultra alta e negociando, sei lá, 60% do valor patrimonial. Então, assim, tem uma oportunidade. E sempre tem, né? Porque sempre tem uma notícia, uma empresa que contou a notícia da forma errada, ou empresa que... Vamos falar da Simpar. Então, a Simpar capotou agora porque a Vamos soltou um resultado ruim. E aí, todo mundo tinha a expectativa de que a Vamos era um reloginho, só que a Vamos tem 2 negócios, basicamente. O negócio de aluguel de caminhão, que é um reloginho, e é um reloginho.
E tem um outro negócio que tem um retorno muito maior do que o retorno do aluguel de caminhão, que é a concessionária. Só que a concessionária é volatilidade. E aí, no final das contas, no ano passado, eles tiveram aquele tempestade perfeita. Aí as pessoas assim, a empresa vai acabar, e entram em pânico. E assim, no final das contas, né, para quem leu O Investidor Inteligente, é muito isso, né? O investidor é bipolar, por conceito. E a cultura de investimento não existe. No auge da pandemia, tinha uma turma de gente muito boa sentando para explicar as coisas para os investidores. Então, o que aconteceu? Na pandemia, você tinha pessoa física papando stop de fundo que estava tomando resgate. Muito. A bolsa não caiu mais por causa de pessoa física que tomou. Você tem muita gente que ganhou muito dinheiro durante a pandemia. É que hoje assim, por causa do clima que impera nas redes sociais, ninguém mais tem muita disposição para ficar investindo tempo nisso. Então, quem fala mais é quem acaba tendo menos experiência, porque eles estão afim. Então, é um pouco isso, né? É legal a gente falar disso, dos temas, das oportunidades, e você trouxe alguns cases aqui. Quando a gente olha o mercado brasileiro indo por esse parâmetro, né, de olhar a simetria de dados, a simetria de informação, aquilo lá que de fato chega para o investidor e aquilo lá que quem já está no mercado sabe olhar com uma visão diferente. Você já esteve nos dois lados, sell side, buy side, isso traz você implanta um chipzinho, né, diferente ali para olhar os balanços, os dados, as informações qualitativas. Onde que está a grande oportunidade no Brasil? É small caps? Hoje, no mundo, né, assim, se você for olhar qualquer tipo de gráfico de índice de small caps, por índice amplo ou índice principal, assim, você vai ver que small caps está muito sofrido. Então, assim, tem muita oportunidade em small caps. Tem muita ação pagando dividend yield de 14%. Assim. 14 não é muito, mas assim, acima de 10 tem muita ação. Você pode falar de oportunidade em empresa de commodities, assim. Só que aí você começa a olhar qual que é o outro risco. Então, por exemplo, eu não tenho nem Petro nem Vale. Não ter tido Petro desde que eu abri o fundo e até um pouco antes, assim, eu tive pouco Petro, antes eu tive pouco. Mas assim, me penalizou, porque a Petro multiplicou, sei lá, agora caiu um pouco mais por 10 vezes, talvez. Acho que o gestor que não esteve em Petro dificilmente vai estar acima do Ibovespa, né? Mas aí você olha por outro lado, você olha Petro agora, e toda essa discussão de troca de CEO, assim, até que ponto, assim, se a gente tenha nossos questionamentos sobre como que a lei é cumprida ou não, até que ponto a estrutura de governança da Petrobras aguenta. Mas Petrobras é extremamente barata. Então, se ela fosse uma empresa privada, ela deveria estar pelo menos o dobro do que ela está hoje. Mas até que ponto a estrutura de governança que foi montada anticorrupção, pós-Lava Jato, ela aguenta. E aí você tem a Vale. Aí a Vale, por causa dos desastres de Mariana e Brumadinho, sempre tem aquele risco daquela multa. Qual o tamanho da multa? Aí você tem a Braskem, que tem uma situação semelhante. Então, assim, essas empresas, elas estão mais baratas do que as small caps. E tem uma outra coisa em small caps, né? Quando você pega uma Petro, por exemplo, e você pensa, esquece o fato dela ser uma estatal, mas você pensa que o negócio dela é um negócio amplo. Então, ela tem o monopólio da refinaria, mas assim, mesmo que não tivesse esse monopólio, ela tem os ativos de pré-sal que são extremamente produtivos, que fazem com que o custo de extração de petróleo unitário seja muito baixo. E aí, quando você pega uma small caps, às vezes você tem uma empresa que tem um risco de estar num negócio que pode não ser bom daqui a pouco. Assim, acho que uma ação que apanhou bastante, eu até tive, eu comprei na hora certa, não vendi o suficiente na hora certa, então acabou sendo um papel que nem ganho nem perda para mim, mas que poderia ter sido uma perda relevante, a Aeris. A Aeris é uma empresa que sempre foi sabido, tem basicamente 5 clientes. Um dos clientes dela, que é a Siemens Gamesa, ela errou a mão ali no conceito, projeto do gerador dela, e basicamente ela saiu do negócio, desistiu. Então a Siemens Gamesa faz parte do grupo Siemens, que é o Siemens, né, que é um grupo enorme, mas que basicamente não deu certo. Aí ela começou a ter problema, enfim, e ela não está mais no mercado.
Então, assim, isso machucou demais a Aeris, não só isso. Perdeu um cliente relevante. E era uma empresa que só faz uma coisa, entendeu? É uma empresa menos diversificada. Uma empresa mais diversificada tem um risco menor nisso. Então, volta para a história da Vamos. Se ela fosse uma empresa de concessionária agro, ela teria dado prejuízo horroroso no passado. Tudo bem, machucou o lucro dela. Mas não foi um prejuízo horroroso, foi um lucro de 600 milhões de reais, que era esperado ser quase um bi, por isso a ação apanhou. Mas então, assim, as small caps trazem esse risco intrínseco. Então, uma empresa... Outro exemplo, assim, você vê as empresas no Rio Grande do Sul, a Graziotin, por exemplo. Então, é uma empresa que basicamente faz varejo de roupa no Rio Grande do Sul. E até circulou nos grupos, né, que ela tinha seguro. Mas é uma empresa que está altamente exposta. A própria Três Tentos, que é uma empresa da minha carteira, no final ela não foi machucada, porque a região de atuação dela, porque assim, basicamente o agro do Rio Grande do Sul é soja no norte e arroz no sul, e quem foi afetado foi o arroz e menos a soja, então ela praticamente não foi afetada, exceto por familiares, enfim, como a gente falou. Mas você tem, é uma empresa que tinha 75% da receita dela no Rio Grande do Sul. Então, podia ter tido um problema. Aliás, a Três Tentos acho que deveria virar um case, né? Porque ela está listada há 3 anos. Foram 2 anos de seca e 1 ano de alagamento no Rio Grande do Sul. E ela está dando resultados, assim, sensacionais. Por quê? Porque ela olhou e falou assim, vou diversificar, vou para o Mato Grosso. E ela está lá, mas assim, ainda não é o principal. Mas mesmo assim, ela tem conseguido. Então, assim, quando você está numa small cap, você tem esse tipo de risco, que às vezes você vai mitigar com uma posição menor, às vezes você vai mitigar não concentrando no setor. Volta o contexto de diversificação, né? Mas às vezes você vai virar e, por exemplo, uma empresa que só está no Rio Grande do Sul, tipo a Três Tentos, ela não é líder nacional em nada. Então, hoje eu estava num evento antes daqui, viraram e falaram assim, mas a Três Tentos não cresce. Também falou assim, não cresce por onde? A receita dela cresceu, eu nem lembro, tipo 12%, mas foi com preço caindo 70%, porque é commodity, ela não controla preço. E volume crescendo, caindo 70%, em média uns 40%, vai, mas e volume crescendo 40%, 50%. Então, quando você olha uma empresa que está crescendo volume... Nesse ambiente, né? Nesse ambiente, sendo que tem uma parte dos consumíveis, tipo defensivo e fertilizante, que o cara não está comprando com antecedência, você vira e fala assim, então no final, assim, por ela ser uma small cap, o potencial de crescimento dela é muito maior, porque seja o geográfico, seja no produto marginal, diferente de uma Ambev. A Ambev vai crescer para onde? Porque assim, ela podia crescer para outras marcas de cerveja, cresceu. Ela poderia crescer para outras bebidas, tipo açucaradas, refrigerante, suco, água, cresceu. Ela poderia crescer para outras geografias, cresceu. Agora ela vai para onde? Então, no final das contas, as small caps, elas tipicamente têm isso. E se você tem essas oportunidades de crescimento, você consegue trabalhar com uma estrutura de capital melhor. Isso quer dizer um pouco de dívida. E aí, você tendo um pouco de dívida, você acaba tendo potencialmente um retorno para o acionista maior. Mesmo que o seu retorno, enquanto empresa incipiente, às vezes com algumas ineficiências operacionais fiscais, você tenha um resultado menor, o seu potencial de crescimento e de retorno acabam sendo muito grandes. Então, no final das contas, tipicamente, as grandes porradas da história, diferente da nossa Petrobras, elas tendem a ser nas small caps. Muito bom. E indo ainda nesse tema de Brasil, do que a forma como você conduz a gestão de patrimônio, quais são os temas ou o grande tema que você está de olho e fala, poxa, isso aqui, esse segmento eu gostaria de olhar, não necessariamente uma ação específica, mas um tema que te brilha os olhos e um tema que você acha muito ruim e quer ficar de fora? Assim, o que me brilha os olhos é o agro. Eu acho que, no final das contas, eu sempre tento olhar e falar qual que é a vocação natural do Brasil. Então, e aí se você não passar pelo agro, você errou, tá? Então, é agro e commodities. Então, se você olhar, a vocação natural do Brasil é essa. A gente tem espaço para ter uma discussão gigante em meio ambiente, e até de alguma maneira a Ambipar é uma empresa que se beneficia disso,
Mas a discussão ambiental, você tem que ter um cuidado gigante para separar o que efetivamente é uma discussão válida do que é greenwashing. Assim. O que é a mordomia do mundo, então cuidar do planeta Terra. Até esses dias eu estava vendo na Bíblia que ele fala que o céu pertence a Deus e a terra ele deu para gente. Então, assim, então você tem essa parte de cuidar, mas que é meio difícil você separar o que é greenwashing do que não. Então, potencialmente você deveria ser uma potência ambiental e na prática você não consegue ganhar dinheiro na bolsa com isso, exceto talvez por uma Ambipar, uma Oris ou alguma coisa assim. Mas se você olhar commodities e toda essa parte de agro, nesse primeiro momento, é onde o Brasil está na ponta, né? Então acho que tem muito espaço para isso. E tema que você não gosta muito? Fala, isso aqui eu não gosto muito de varejo. Varejo. Porque você tem várias coisas, mas se você pegar o varejo que você mais frequenta, qualquer que seja ele, quiçá Mercado Livre, porque todo mundo de alguma maneira depende do Mercado Livre. E assim, eles chegaram num ponto tão importante que hoje eu já olho e tipo, tem muita coisa que eu já nem pesquiso mais na internet. Eu vou direto no Mercado Livre e compro lá. Não, já pensa, né? Eu pesquiso lá e às vezes uma coisa que eu sempre comprei lá, eu olho na Amazon ou genérico na internet, eu acho pela metade do preço. Mas assim, então, mas você olha, se você for olhar isso, mas amanhã, se o Mercado Livre deixar de existir, como de alguma maneira foi a situação de Americanas, você vai respirar fundo e falar assim, vou pra Amazon. Você não vai virar e falar assim, vou sofrer loucamente, a minha vida vai mudar. Diferente de você virar e falar assim, por exemplo, eu sou clientista do Itaú. E entre amor e ódio do Itaú, basicamente eu sei que o Itaú vai estar lá. Se amanhã o Itaú deixar de existir, eu tenho um problema de verdade. Sim. E assim, eu te digo que desde o ano passado eu tenho uma conta num segundo banco, que eu tenho uma conta no Banco Inter. Mas até então eu só tinha a conta do Itaú. Então, se você for ver, então assim, essas coisas que meio que podem deixar de existir, tipo varejo, assim, tem um risco grande, né? Então, varejo é um tema que eu não gosto muito. Eu não gosto muito de saneamento e energia elétrica, porque eu acho que assim, você tem um monte de risco político-regulatório. Aí você vai buscar um retorno lá de 15% ao ano. Aí você vira e fala assim, tudo bem, mas 15% ao ano, por exemplo, meu fundo hoje não está dando isso desde que virou fundo. Desde antes está dando, porque eu estou na cota 9 e o meu fundo eu comecei com a cota 1, então 9 vezes em 10 anos. Não é maravilhoso, mas paga bem as minhas contas. Mas assim, se você for olhar, eu não estou no jogo de ganhar 12, 15% ao ano. Então, se lá na frente eu olhei e falei, meu fundo render isso, eu vou virar e falar assim, foi ruim. Então, esses setores também que tem um retorno muito baixo, aí o cara precisa alavancar muito para ter um retorno decente. Diferente de empresas minhas que são alavancadas, mas assim, olha, o retorno do negócio do cara é 20%. Aí o cara alavanca 70% disso com uma taxa de juros alta que seja 15%, mas depois de economizar imposto, isso vira 10%, então o cara faz um retorno de 20%, sendo que 70% do capital vai a 10%, então sobra muito mais do que 30% para o acionista. Óbvio que se o cara reinveste e você não consegue enxergar isso no curto prazo, mas lá na frente você vai aparecer via crescimento, via mais ativos. Então assim, negócio de retorno baixo, negócio que se amanhã deixar de existir não vai mudar a vida de ninguém, eu prefiro ficar de fora. Eu gosto de indústria também, né? Indústria, você vê um potencial? Qual tipo de segmento de indústria? Acho que eu gosto de indústria só porque eu sou engenheira mesmo. Porque eu até tenho, por exemplo, hoje eu tenho Randon na carteira porque eu tinha uma posição em Fras, a Fras andou, eu fiquei com a posição, aí eu troquei por Randon. E é uma posição que está nem ganhando nem perdendo, assim, eu comprei um pouco a 7, comprei um pouco a 11, então não está nem ganhando nem perdendo. Mas eu acho que a Randon, sim, é uma empresa com um histórico, um produto diferente, num país que depende muito do caminhão, então acaba sendo uma empresa legal, mas indústria eu acho que tem que ser mais seletivo. E 2024, tá otimista? Nunca, não. Não, eu não tô. Eu tô otimista com a carteira, não tô otimista com o Brasil. Assim, eu acho que as notícias elas vão piorando, né? Então, marginalmente. E eu acho que as notícias vindo do setor público mesmo, mas assim, a gente tem as notícias vindas do fiscal, que são muito ruins, então a gente está com
um déficit fiscal equivalente ao da pandemia, e assim, isso antes do Rio Grande do Sul, aí tem a discussão assim, tem que mandar mais uns 120 bilhões para lá, e realmente a gente vai ter que reconstruir o Rio Grande do Sul, que era um estado que arrecadava cerca de 60 milhões e recebia cerca de 15 do governo federal. Então, de alguma maneira, todo esse desequilíbrio e aí a discussão de, tipo, você ter mais gente recebendo Bolsa Família do que empregado formal, assim, não dá pra você virar e falar assim, não, eu sou super animada com o Brasil e vamos lá que o Brasil vai dar super certo. Já tive essa fase, mas assim, agora com a nossa situação política, acho que não tem espaço para pensar isso, então você vai virar e falar assim, quais empresas que vão sobreviver e vão conseguir ganhar dinheiro nesse Brasil? Eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais nessa linha. E aí, infelizmente, é uma bolsa de 400 ativos e não 4.000, então tem que ser bem seletivo mesmo. Empresas ali que consigam gerir, né, esses problemas na linha do tempo, né, executivos que consigam executar bons planos, né, dentro desse ambiente mais imprevisível. Cuja né? taxa de retorno do investimento deles é suficientemente acima e vai aguentar uma taxa de juros de 2 dígitos, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que você tem empresas alavancadas se você não acha que o juro vai cair, assim? E eu sempre fui cética em relação ao juro de 1 dígito, acho que se provou uma tese acertada, eu podia ter ganho dinheiro com isso. Mas, assim, no final das contas, o que impede as minhas empresas de darem lucro é o crescimento, e não o retorno baixo ou o mercado de atuação delas, assim. Então, no final das contas, o crescimento quer dizer o quê? O capital que poderia estar virando lucro, ele é reinvestido para um crescimento desproporcionalmente maior no futuro. Então, no final das contas, eu acho que assim, e aí acho que tem um pouco de... o cenário está tão ruim que as próprias empresas viraram e falaram, vamos segurar um pouco o crescimento. E com receio de investimento. Eu só não sei como é que esse número de PIB está tão alto, mas assim, pelo menos assim, no anedótico que eu enxergo, não é isso. Então, acho que a tendência é que as empresas se retraiam mesmo um pouco mais e aí a gente tende a ver... Investidor tendo que ter resiliência. Isso desde sempre, né? Você não pode se empolgar muito. Muito bom, Elo. E o pessoal que quiser acompanhar mais o seu trabalho, onde que te encontra? No Twitter, tem site? Como que você se comunica com a turma? Via de regra, a minha rede social favorita é o Twitter, então vocês me encontram lá como Elo Cruz. Eu tenho um Instagram, mas só para dizer que eu tenho. Mas se você colocar Elo Stoxos, né, com X, você... Stoxos, mas Stoxos com X fica mais fácil. Você vai me encontrar na internet em geral. Eu tenho um canal no YouTube que, às vezes mais animado, às vezes menos, mas eu tento levar empresas lá para fazer um Investor Education. Então, legal. Mais do que só um bate-papo, é mostrar e ajudar o investidor a explicar a empresa. Então, assim, e tem o meu site, stoxos.com.br, para quem quiser curso. Eu estou enrolando com o curso. Na verdade, acho que ninguém mais se importa com fundamentos de longo prazo, mas a ideia é soltar um curso do começo do segundo semestre. Mas essas são as minhas redes sociais. Mas se procurar por Elo Cruz no Google, você me encontra. E o investidor consegue acessar seu fundo através de algumas estruturas? Corretora, banco? A gente está no BTG, na antiga Orama, né? EQI tem a gente, Vitrio e no Banco Inter. E se você não encontrar o meu fundo nesses, pede para o seu assessor, porque às vezes ele fica escondidinho, como é um fundo com um perfil de mais longo prazo, etc. Às vezes ele fica escondidinho lá. Legal. Elo, obrigado demais aí pela sua participação. Quero agradecer aí por ter vindo aqui, a gente ter batido esse papo bem interessante, a gente entender um pouquinho, desmistificar um pouquinho desse mercado, entender que não é uma brincadeira de curto prazo isso aqui, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de algo muito sério, né? E é algo para a gente colocar nossas expectativas, nossos horizontes de acordo com o risco que a gente está assumindo, né? Obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pela aula. E quero te ver de novo aqui para um próximo bate-papo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição, acho que é sempre muito gostoso. E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês acho que são o mais consistente lá. E no final das contas, em algum momento, todo mundo volta para vocês. Assim. Parabéns. Obrigado, Elo. E para você que nos viu ou ouviu até aqui,
o meu agradecimento. E também, se ficou alguma dúvida, alguma crítica, quiser colocar algum comentário, uma dúvida para a Elo, mande para a gente nos comentários do YouTube ou mande para a gente no retornocast@maisretorno.com. Obrigado, até a próxima, pessoal. Obrigada e até mais.